Será que você consegue imaginar o quão sombria pode ser a mente humana? Aonde alguém pode ir para cometer um crime tão brutal que nem parece possível? No vídeo de hoje, vamos revelar os 10 assassinatos mais brutais da história. Assassinatos que marcaram o mundo pela violência e crueldade, chocando não só as autoridades, mas todos que acompanharam esses casos. Neste vídeo vamos revelar os 10 assassinatos mais brutais da história. Assassinatos que marcaram o mundo pela violência e crueldade, chocando não só as autoridades, mas todos que acompanharam esses casos. Este não é um vídeo para quem tem estômago fraco, pois os detalhes desses crimes vão te levar a uma jornada por alguns dos atos mais perturbadores já cometidos. Mas o que torna esses assassinatos tão assustadores não é apenas a violência, é a frieza com que os assassinos planejaram e executaram suas vítimas. Então, se você é corajoso o suficiente para continuar, fique até o final, porque cada caso vai te surpreender mais do que o anterior. Agora, vamos ao primeiro nome dessa lista arrepiante. Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Ela não foi uma assassina comum. Entre 1585 e 1609, Bathory teria assassinado mais de 600 garotas em seu castelo na Hungria. O que faz seus crimes se destacarem é a maneira grotesca como as vítimas foram mortas. A condessa as espancava, queimava e até mutilava. Dizem que ela gostava de banhar-se no sangue das meninas, acreditando que isso manteria sua juventude. Essa crença em magia sombria e a escala das mortes a transformaram em uma das assassinas mais cruéis da história. Bathory foi condenada à prisão perpétua, mas seu nome ecoa até hoje como símbolo de brutalidade. Jack, o Estripador, o monstro de Whitechapel, Londres, 1888. Um assassino em série, conhecido como Jack, o Estripador, começou a aterrorizar as ruas do bairro de Whitechapel. Seu alvo eram mulheres, principalmente prostitutas. Sua maneira de matá-las chocou o mundo. Jack cortava a garganta de suas vítimas e depois as mutilava de maneira cirúrgica, removendo órgãos internos com uma precisão assustadora. Ele chegou a enviar cartas zombando da polícia, o que intensificou o pânico. Apesar das investigações intensas, Jack nunca foi pego e sua identidade permanece um mistério até hoje. Ted Bundy, o assassino sedutor. Ted Bundy se destacou por ser um assassino em série que usava sua aparência e charme para atrair suas vítimas. Entre 1974 e 1978, Bundy matou mais de 30 mulheres de maneira brutal. Ele costumava se passar por alguém inofensivo, pedindo ajuda ou fingindo estar machucado. Uma vez que ganhava a confiança das mulheres, ele as sequestrava, estuprava e as matava. Geralmente, Bundy as estrangulava ou espancava até a morte. O mais assustador? Bundy voltava ao local dos assassinatos para praticar necrofilia. Seu carisma manipulador, junto com a brutalidade dos crimes, o tornaram notório. Andrei Chikatilo, o açougueiro de Rostov. Voltando nos anos 80, na União Soviética, encontramos Andrei Chikatilo. Ele foi responsável por mais de 50 assassinatos, principalmente de mulheres e crianças, entre 1978 e 1990. Chikatilo atraía suas vítimas para locais isolados, onde as esfaqueava repetidamente. Seus ataques eram tão violentos que muitas vezes ele desfigurava completamente os corpos. O caso de Chikatilo é um dos exemplos mais chocantes de falhas policiais, pois ele conseguiu escapar das autoridades por anos. Finalmente capturado em 1990, mas a memória de seus crimes continua viva. Ricardo Ramírez, o Night Stalker. Nos anos 80, a Califórnia viveu o terror de Ricardo. Ele invadia casas durante a noite, assassinando homens, mulheres e até idosos. Ricardo era completamente imprevisível. Usava facas, pistolas, martelos, o que estivesse ao seu alcance. Além disso, ele deixava mensagens satânicas nas cenas de crime, espalhando ainda mais medo. O que mais choca em seus crimes é a crueldade com que ele torturava suas vítimas antes de matá-las. Ramírez foi finalmente preso após ser reconhecido por cidadãos e linchado nas ruas antes da polícia chegar. E aí? Está gostando do vídeo?
Tem que ter estômago para encarar essas histórias. Antes de retomar, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Ed Gein, o verdadeiro Leatherface. Ed Gein é uma verdadeira lenda macabra. Ele não só assassinava, mas também desenterrava corpos de cemitérios para usá-los em suas criações macabras. Gein usava pele humana para fabricar móveis e até máscaras. Sua casa era repleta de ossos e partes de corpos. Seus atos doentios inspiraram personagens como Leatherface, em O Massacre da Serra Elétrica, e Norman Bates, em Psicose. Gein foi preso na década de 50, e embora tenha sido responsável por poucos assassinatos, o horror de seus crimes foi tão grotesco que ele se tornou uma figura de pesadelos. Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, um nome que provoca calafrios até hoje. Entre 1978 e 1991, Dahmer assassinou 17 homens jovens, muitas vezes atraindo-os para seu apartamento com promessas de dinheiro ou festas. Mas o que acontecia depois era puro horror. Ele drogava suas vítimas, estrangulava-as e desmembrava seus corpos. Em uma reviravolta perturbadora, Dahmer mantinha partes dos corpos como troféus, guardando crânios, corações e outros órgãos em seu apartamento. No entanto, o mais macabro foi sua prática de canibalismo. Dahmer admitiu que consumia partes das vítimas e tentava criar zumbis, injetando ácido em seus cérebros para controlá-las. Quando a polícia finalmente o capturou, o cenário encontrado em sua casa era indescritível. Fotografias de corpos mutilados, recipientes com restos humanos e uma geladeira repleta de partes das vítimas. Seu julgamento foi um evento chocante, onde Dahmer confessou os crimes sem demonstrar remorso. Albert Fish, o Homem Cinza. Albert Fish foi um dos assassinos mais depravados da história. Ele sequestrava crianças, torturava e, em alguns casos, praticava canibalismo. Fish gostava de enviar cartas para as famílias das vítimas, detalhando como ele as havia matado. Seu crime mais notório foi o assassinato da pequena Grace Budd, de 10 anos, um caso tão cruel que chocou o país. Fish foi preso e executado, mas sua capacidade de causar sofrimento antes de matar o tornou um dos criminosos mais aterrorizantes. Charles Manson, o culto da morte. Charles Manson não precisou sujar as mãos diretamente para se tornar um dos criminosos mais famosos da história. Em vez disso, ele manipulou um grupo de seguidores, conhecidos como a Família Manson, para cometer uma série de assassinatos brutais que chocaram o mundo, incluindo o massacre da atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses. Manson acreditava que esses crimes desencadeariam uma guerra racial apocalíptica chamada Helter Skelter. Sob seu comando, seus seguidores invadiram a casa de Tate e mataram brutalmente ela e mais 4 pessoas, deixando mensagens escritas com o sangue das vítimas. A habilidade de Manson em usar seu carisma para controlar e influenciar outros a cometer atos tão violentos e bárbaros o transformou em um símbolo de terror e insanidade, marcando uma das épocas mais sombrias da história americana. Pedro Alonso Lopes, o Monstro dos Andes. Ele foi responsável por uma das maiores séries de assassinatos já documentadas, e seus crimes chocaram 3 países da América do Sul: Colômbia, Equador e Peru. Entre os anos 70 e 80, Lopes confessou ter matado mais de 300 meninas, atraindo suas vítimas para áreas isoladas com promessas de presentes ou dinheiro. Ele as violentava e, em seguida, as estrangulava, muitas vezes enterrando os corpos em vales e montanhas de difícil acesso. Embora tenha sido capturado em 1980, o que mais assusta nesse caso é que ele foi solto em 1998 por bom comportamento e desapareceu, deixando o mundo em alerta com a possibilidade de que ele continuasse sua onda de terror. A magnitude de seus crimes e o fato de ainda estar desaparecido fazem de Lopes um dos serial killers mais temidos e perturbadores da história. E aí, qual desses casos te deixou mais chocado?
A maldade humana parece não ter limites, e esses assassinos são provas disso. Se você achou esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo como esse. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre os maiores mistérios da história. Até a próxima!